Bom dia, pessoal do primeiro termo A de Física. Vamos para mais uma aulinha, então. Hoje é a nossa aula número 6 do segundo bimestre, tá bom? Hoje é uma aula bem simples, bem curtinha, vai dar super rápido, vai ser super rápido. Eu vou ensinar vocês hoje como transformar as unidades de velocidade. De modo geral, a gente, no nosso dia a dia, sempre fala em velocidade, assim, em quilômetros por hora, né? Qual foi? Ele estava na pista, ele bateu o carro a 80 km por hora, 120 km por hora. Às vezes a gente até fala assim, a 120 por hora. Mas 120 o quê? Quilômetros por hora. E às vezes você precisa dessa velocidade em metros por segundo. Quando que precisa em metros por segundo? Quando às vezes você andou um número menor de espaço, na posição menor de espaço, e um tempo mais curto. Então às vezes você andou apenas alguns metros em poucos segundos. Então você tem que transformar aquela velocidade que seria não sei quantos quilômetros por hora, que não gastou nada disso às vezes, em poucos metros por segundo. Então é possível transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo? Claro! E ao contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, dá para saber uma equivalência? Sim! Eu poderia te dar a regrinha rapidamente já, e é o que nós vamos fazer para fazer exercício. Mas vamos explicar por que faz do jeito que faz a regra? Um negócio bem simples, ó. Então é o seguinte, a gente sabe que um quilômetro equivale a 1000 metros, certo? Em 1 quilômetro tem 1000 metros. E a gente também sabe que em 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto não tem 60 segundos? Então 60 minutos vezes 60, eu tenho 3.600 segundos. Ou seja, em 1 hora tem 3.600 segundos. Por que eu estou transformando quilômetro em metro, horas em segundos? Por causa disso aqui, ó. Eu quero saber uma regra que vai direto de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Bom, então, se eu tenho que 1 quilômetro são 1000 metros e 1 hora são 3.600 segundos, a velocidade de 1 quilômetro por hora, ó, 1 quilômetro por 1 hora. Então, eu escrevi aqui, ó, 1 quilômetro o por quer dizer que é embaixo, 1 hora. No lugar de 1 quilômetro eu coloco 1000 metros, no lugar de 1 hora eu coloco 3.600 segundos, ó, já que 1 hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1000 metros. Aqui eu vou dividir tudo por 1000, opa, tá faltando um zerinho aqui, ó, divide tudo por 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1, ó, 1 metro. E 3.600 segundos dividido por 1000, o mesmo número que eu uso para dividir em cima, eu divido embaixo. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Então, ó, 1 km por hora equivale a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Em outras palavras, eu vou aqui agora e completo a minha tabela, ó, a minha regra que a gente vai usar direto, então agora a partir desse momento, que é o seguinte: para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, ó, eu tenho que dividir por 3,6. Então, daqui para cá, ó, eu vou dividir por 3,6. E se daqui para cá eu tenho que dividir por 3,6, obviamente, se eu tiver que fazer o contrário, transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, que é a operação inversa, tá? Então, ó, da unidade grandona para pequena, divide por 3,6. Da unidade pequena para grandona, multiplica por 3,6. E aí eu coloquei alguns exercícios para a gente treinar aqui, ó. Vamos lá? Transforme em metros por segundo a velocidade de 720 km por hora. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou transformar 720 km por hora em metros por segundo. Então eu vou de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, que conta que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. Então, simplesmente eu vou pegar os 720 e vou dividir por 3,6. Ó, a velocidade de 720 km para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Aí eu vou fazer a continha de dividir. Vamos lá. Uma casa depois da vírgula, põe vírgula, uma casa depois da vírgula. Corta o zero. Para dividir por 36, pega o 72. Quantos 36 cabem no 72? 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Para 7, nada. Marque abaixo o zero. Abaixou, tem que dividir. 0 por 36 dá 0. Pronto. Então, o que eu descobri? Que
720 km por hora é a mesma velocidade de 20 metros por segundo. Olha que facinho, uma simples continha. E se fosse o contrário? Ó, se fosse assim, por exemplo. Opa. Ó, vamos fazer o contrário agora, ó. Transforme 12 metros por segundo em quilômetro por hora. Então, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, olha a seta, é vezes 3,6. Ah, então vou ter que pegar o 12 e multiplicar por 3,6? Isso mesmo. Como é de vezes, você põe como você quiser a conta, um embaixo, troca, põe o 12 em cima, tanto faz, tá? Então agora a conta de vezes, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Pula uma casa, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. Tchan. 2, 7 mais 6, 13, vai 1, 4. Uma casa depois da vírgula, aqui não tem uma casa depois da vírgula. Ou seja, os 12 metros por segundo equivalem, dão no mesmo que 43,2 km por hora. Então, quando eu der os exercícios para vocês, é isso que vocês vão ter que decidir. Se eu estiver pedindo, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Se for o contrário, eu estiver pedindo de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Tudo bem? A nossa aulinha fica por aqui. Daqui a pouquinho já manda as atividades. Beijo!